Boa noite, sejam bem-vindos à live. O áudio tá bom? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Podem escrever aqui nos comentários se conseguem me ouvir, por favor. Vamos aguardar entrar. Podem compartilhar a live para os dentistas, amigos de odontologia, estudantes. Podem mandar. Vamos aguardar, esperar entrar mais alguém. Podem compartilhar. A live de hoje já vai ser sobre nós dentistas, né? Nós já falamos como o paciente se sente diante do atendimento, a criança em si, como ela se sente diante do atendimento, o medo, o que a gente deve abordar na hora do atendimento, certo? Então vamos dar início à live. Então, gente, é muito importante, né, nós entendermos o nosso paciente, mas também devemos pensar que nós dentistas também temos a nossa vida, o nosso dia a dia, e quando nós nos deparamos com algumas situações ou com um dia que não tá legal, como que a gente vai reagir, como é que a gente vai aprender a lidar, a separar o profissional do pessoal, certo? Ter aquela conexão com o paciente, mas saber se posicionar corretamente na hora do atendimento. Então tem tudo isso, né? Também devemos pensar não só na qualidade do atendimento para o paciente, mas também, né, pensar algo ao nosso favor. Nesse sentido de manter a calma na hora do atendimento, saber que mesmo não estando naquele dia legal, a gente tem que manter, né, se manter naquela posição de profissional, não misturar as coisas. Nós somos seres humanos, mas com o tempo nós vamos aprendendo isso, né, no cotidiano, nosso dia a dia. Principalmente, gente, o nosso primeiro emprego, né? Todo mundo vai passar por isso, todo mundo. No primeiro ano de formado, no primeiro emprego, assim, saiu da faculdade, tem pessoas que começam especialização, ou tem pessoas que já começam a trabalhar, né? Assim, questão de semanas, meses. E o que acontece? Insegurança do que vem pela frente, se o paciente vai gostar do atendimento, que procedimento vai aparecer. Então, assim, nesse primeiro contato no emprego, no trabalho, sempre vocês vão escutar. Com o tempo, se torna automático, se torna algo natural. E realmente, com o tempo, você vai trabalhando aquilo, vai virar algo do seu cotidiano, da sua rotina, e vai se tornar algo natural, vai se sentir mais seguro. E com o tempo, sabe, o paciente vai entrar e você, poxa, olha, já tá no automático, eu não tenho tanta insegurança assim. Porque no começo fica, poxa, o paciente vai chegar, eu tenho que fazer isso. Eu vou atender ele assim, certo? Então, com o tempo, né, essa primeira fase, assim, vamos descobrindo muitas coisas, aprendendo muito, né, experiências novas e vamos nos acostumando, né? Então, diante de certas situações, o áudio ainda tá bom, gente? Podem falar aqui, por favor, se não tiver legal, tá? Então, diante de certas situações, no atendimento infantil, principalmente
claro, com as crianças. O que vai acontecer? Nós vamos, principalmente na faculdade, depois da faculdade, né? Quem tiver contato maior com as crianças, ou quem for fazer odontopediatria na especialização, onde trabalha, vai de início se sentir muito, vai ter aquela sensibilidade maior diante a criança, porque você vai criar aquela conexão, tem histórias que comovem a gente, então, vamos dizer assim, tem muitos profissionais que vão acabar tendo receio se a criança chorar, vai dar aquela vai ficar sensível, poxa, ela tá chorando, é melhor não fazer assim, vai ter aquele dó, vamos dizer assim, da criança. Então, né, o choro vai sensibilizar a história daquela criança, né? Quantas histórias quem já é formado não ouviram, né? História familiar, história de crianças que foram abandonadas pelos pais, que é criado por tia, que ficaram doentes, que tiveram problema ao nascer. Então, tudo isso, como eu falei, nós somos seres humanos e vamos nos sensibilizar, certo? Principalmente a saúde bucal, tá? Principalmente a saúde bucal em crianças que já chegam muito, né, debilitadas, com muita cárie. Então, sempre tem aquela história, o que eu escuto mais. A doutora, ela morava com o pai e chegou assim, né? Aí a avó que leva, que cria. Então, isso vai de pouquinho em pouquinho nos sensibilizando. Só que o que acontece, né? Com o tempo, a gente tem que aprender a equilibrar isso. Claro que diante da criança nós sempre vamos manter a empatia. Sempre compreendendo a criança, tudo aquilo que eu falei, né? Observando psicologicamente essa criança. Se vamos, como eu falei, nós vamos nos sensibilizar. Só que tem que saber equilibrar. E com o tempo nós vamos aprendendo a equilibrar o profissional e o emocional, né? Vamos ter empatia, não é, essa criança tá chorando, não quero. Não. Nós vamos ter empatia. Ela tá chorando, ela tá com medo, isso é normal, ela é uma criança, ela não tem capacidade suficiente, né, as crianças menores, de entender que esse tratamento é importante. Ela tem esse histórico de vida, mas eu tenho que cuidar da saúde bucal. De que forma eu posso melhorar, né, a saúde bucal dessa criança, somar para a vida dela? Então, tem esse ponto também, saber equilibrar, né? Manter a nossa postura, muitas vezes a criança vai nos enxergar como um amigo delas, isso é muito importante. Porém, ela também tem que entender que quem manda na hora do atendimento é o dentista, é o profissional, certo? E ela entendendo isso vai ajudar a facilitar o atendimento infantil, né? E manter a calma, nós vamos mantendo a calma, isso vai nos ajudar a facilitar, prolongar o tratamento, né? Diante de uma consulta, de um tratamento mais invasivo. Então, é importante, como eu falei, manter essa empatia, né? Porém, manter a postura profissional, entendeu? Para não perder o controle do condicionamento, né? Esse ponto é importante também, não perder esse controle do condicionamento. E é importante manter a calma diante de todas as situações que nós podemos esperar, né? Porque vamos nos deparar com muitas assim, situações, desde pai brigando com a criança, pai querendo dar uma tapinha na criança na nossa frente. Então, também, né, entram nessa questão de novo. Nosso psicológico é importante, nossa posição diante de cada situação é importante e manter a calma sempre, porque quem tá ali não vai ser alguém que vai ter plena consciência, né, do que tá fazendo. O adulto, ele já tem consciência que ele deveria ter feito aquele procedimento antes,
O adulto tem, não, deveria ter levado meu filho antes. Só que tem casos e casos. E educação, né? Entrando a questão também da educação. Então, nossa visão vai ser como um todo sempre, né? Família, criança, histórico da criança, ter empatia, mas manter sempre a postura. Bom, e muitas vezes nós não estamos em um bom dia, né? Em um bom dia. E a criança, dizem, né, que a criança sempre sente. Pode perceber. Quando você tá um dia mais calmo, tá leve, parece que tudo flui conforme o esperado. Mas chega estressado, chega com a cabeça a mil, levando teus problemas pro atendimento. Pode ter certeza que essa criança não vai colaborar, na maioria dos casos. E isso acontece, isso é real, gente. Então, assim, aprender a separar o problema, né, na hora do atendimento infantil. Tentar esquecer. Como é que a gente pode fazer isso? Trabalhar o nosso psicológico. O que eu posso dizer mais? Na hora do atendimento, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não vou conseguir resolver o meu problema naquele momento, por mais difícil que seja, somos seres humanos, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar nessa restauração, nessa extração, então focar no tratamento, focar na atenção da criança na hora do atendimento, né? Focar a dar atenção para esses pais, não é só chegar, anotar e o pai ali na sua frente falando, sabe? Tem gente que nem olha pro paciente, né, em si. Então, manter o diálogo, manter a atenção nisso, foco nisso, naquele momento. Depois, quando você sair dali, se der para resolver o problema, tá? Se der para amenizar, você vai amenizar, mas naquele momento é necessário fazer aquilo. E não tem como fugir e evitar transmitir isso, né, para os pacientes, para os pais, para as crianças. Então, tem que saber ter essa visão e divisão, certo? E também tem alguns casos, né, que nós vamos precisar falar mais, assim, um tom mais alto com os pais que costumam querer dar um tapinha na criança porque ela não tá deixando. Nós vamos ter que, não é se meter na vida, na educação, não, senhor, aqui eu não admito isso aqui dentro do meu consultório, tá? Não precisa o senhor fazer isso diante do atendimento, converse com seu filho lá fora, né? Uns exemplos, já aconteceu de eu, né, fiquei chateada por alguma situação, tive que falar mais alto com o pai e o pai ficou com raiva. Também tive que pedir para a mãe se retirar porque ela queria dar uns tapinhos na criança. E quando chegou lá fora, ela, sabe, fez. Então, assim, deixar sempre claro, né, que dentro do consultório você não admite esse tipo de chamada de atenção dos pais. E em questão daquele dia de não acorda bem, hoje eu não acordei bem, hoje eu acordei com dor de cabeça. Gente, eu tenho muitos exemplos de momentos que eu não acordei bem, né? Mas eu fui trabalhar porque era preciso, tinham crianças esperando, não tinha como desmarcar. E parece que criança sente, né? E dei aquela respirada, não, eu tenho que fazer o atendimento, hoje tem paciente tal, vamos lá. Dei aquela respirada, o primeiro paciente do dia, gente, simplesmente, quando eu chamei na recepção, ele veio correndo, me abraçou e falou: tia, tava morrendo de saudade,
eu gosto muito da senhora. Gente, parece que na hora tudo passou. Então, assim, pequenos detalhes do dia, a criança também pode nos ajudar. Vocês não têm noção de como. Seja ato de carinho, um abraço, às vezes nem precisa falar alguma coisa, às vezes tem crianças que são mais, assim, que falam mais, que são engraçadas, que gostam de contar as coisas. Então, isso também faz você tirar o foco do problema e realizar plenamente o tratamento, né? E muitas vezes elas não sabem, né? Muitas vezes não, elas não sabem o problema que você está passando, como é que você está ali internamente. Então, é muito, muito, muito importante essa questão, né? Então, é um exemplo que melhorou, assim, meu humor, né? E eu acredito que em algum momento da vida vocês vão ter algum pacientinho, assim, que transmita, né, esse carinho, esse aconchego, sem ele saber que o dia não foi legal. Então, é importante, como eu falei, não perder a paciência com a criança, né? Você não vai falar brigando, mas com autoridade, né? Saber que o que está aqui não pode, né, ser descontado na criança, no tratamento. Então, é muito, muito importante a gente também cuidar, né? Nós somos da área da saúde. Muitas pessoas falam, eu cuido dos pacientes e não me cuido, certo? Então, tirar o seu tempo, cuidar, né, no dia a dia do atendimento, colocar em práticas. A criança chorou, você não vai ignorar a situação que ela está com medo, você vai, sabe, focar o que é que eu preciso fazer. Preciso ter empatia com essa criança, dar um aconchego para ela na hora do atendimento, condicioná-la, né, passar a segurança, né, que nós falamos sobre isso, de passar essa segurança pro paciente, para a criança, para que ela aceite. Então, muitas vezes, vamos supor, semana passada chegou um paciente, você tá alegre, brincando, só que chegou essa semana e você não tá num dia bom, aí você já não conversa tanto com a criança. Mas ela vai, puxa assunto, puxa assunto, puxa assunto. Não, pera lá. Bora focar aqui, que é muito importante. Ela quer atenção, ela já está acostumada com aquela atenção, se for um paciente que vai constantemente. Então, tem esse ponto, né? Manter a calma é muito, 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 muito importante. E focar no atendimento, como eu falei, certo? E é isso, gente. Basicamente é isso, aprender a ter a atenção do paciente, né? Muitas vezes, como eu falei, tem profissionais que chegam, não dão atenção, querem, nem olham pro paciente, sabe? E depois a pessoa vai chegar e falar, olha, eu não gostei do atendimento daquele doutor porque ele nem olha. A pessoa já chega com um problema, a pessoa já chega, querendo melhorar em algo, e você não vai dar atenção, né? Quem não quer se sentir acolhido? Quem não quer sair do consultório com aquele problema resolvido? Certo? Então, é todo um processo. Você transparecer algo bom, se manter bem internamente, né? Para acolher aquele paciente. Certo? Isso é muito, 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 muito importante. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar. E podem perguntar situações, o que fazer, o que nós podemos fazer diante de tal situação, né? O que não devemos fazer. Podem mandar perguntas. Fiquem à vontade. Mandem aqui nos comentários. E o paciente, gente, a gente mantendo esse foco, né,
sabendo ter empatia, mantendo foco no tratamento, em dias que não estamos legais, vai fazer com que a gente consiga até o final, né? Como se fosse um dia bom. Consiga até o final levar esse paciente até realizar todo o tratamento daquele dia, daquela consulta, certo? Então, podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Mandem as perguntas no comentário. Nos comentários, adicionem aí. Tem alguém que tenha passado por alguma situação semelhante às que eu contei, que não souber agir ou souber agir semelhante ao que eu relatei? Podem contar, podem perguntar. Mandaram aqui. Realmente as crianças têm essa pureza e com simples gestos pode melhorar nosso dia. É isso mesmo. Isso mesmo. Parece que muda assim. Muda sem saber. Ou é um anjinho que chega e aí a gente está ali para acolher a criança, mas ela também pode acabar nos acolhendo. Alguém passou por alguma situação semelhante ou que teve que agir tanto com a criança quanto com o pai, mãe, responsável em si? Gostaria de saber isso de vocês. Sim, não, podem mandar aqui nos comentários. Também o que mais eu escuto nas consultas assim de primeira vez, por exemplo, que pergunta na anamnese, a primeira vez dele no dentista, ele já foi? Doutora, ele foi em outro dentista, mas não tiveram tanta paciência com ele não deixou, ele chorou, o doutor nem quis olhar a boca dele. Então, isso, né, que é importante a gente se atentar, porque é aquela questão, chega uma criança no seu consultório, tem uma restauração simples para fazer, você vai perder aquele paciente ou não ter paciência por não estar bem aquele dia, entendeu? Então, isso é importante, né? Entender a criança para facilitar o atendimento infantil, para dar continuidade, para conseguir realizar esses pequenos procedimentos, independente do seu dia, da forma que você está, porque, como eu falei, nós temos que acolher aquele paciente, né? Nós não estamos bem, mas a gente tem que entender que a gente está diante de várias histórias, várias situações que vão fazer com que a gente foque ali, certo? Foque, não, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver o problema dessa pessoa. Ela já tem histórico de trauma, ela já tem, sabe? Todos nós temos problemas, né? Resumindo isso. Só que diante do lado profissional, tem que ter essa atenção. Quantas vezes eu tava com uma dor de cabeça, tava com dor na cervical, não tava num dia legal, mas levando atendimento, no final é muito, acaba sendo muito gratificante. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma historinha para contar,
uma breve historinha, podem mandar aqui. Mandaram uma. Aconteceu de chegar no consultório com medo e a mãe já informar que tem medo de dentista, que já foi em outro lugar e que não era odontopediatra. Quando foi começar o atendimento, resistiu um pouco, mas foi se abrindo aos poucos, ganhando confiança. Semelhante ao que eu falei, né? Então, aconteceu de chegar no consultório, né? A criança chegou com medo e a mãe já informou que ela tinha medo de dentista, que já tinha ido em outro profissional, que não era especialista, e quando foi começar o atendimento, resistiu um pouco. Teve um pouco, ela já tinha medo, né? Foi num profissional que talvez não tenha dado suporte à abordagem, né? De certa forma normal, para quem não tem o hábito de atender criança. E quando foi começar o atendimento, resistiu um pouco, mas foi se abrindo e isso. Então, né, Então, de certa forma, você conseguiu ganhar confiança, né? Ganhando confiança dessa criança, foi ganhando, conseguiu condicioná-la para realizar o tratamento, certo? Então, soube, assim, né, lidar com a situação. Já deve ter tido, né, outras experiências, que é algo comum, é o que mais vai chegar no consultório. E a gente tem que estar lá de braços abertos, com empatia, entendimento, diante desse perfil, né, de paciente. Legal. Alguém mais tem alguma história, alguma dúvida? Alguém mais? Bem comum, tem histórias que vão se repetir porque são comuns do nosso dia a dia, da nossa rotina. E com o tempo vai ser simples, né? De lidar, de focar. E é isso. Alguma dúvida? Então, resumindo, nós vamos analisando assim todo o contexto. Nós vamos ter que lidar com o nosso problema, né? Deixar ele um pouquinho para longe, para lidar com o problema da criança e entender a criança, para facilitar o processo, o atendimento infantil. Então, nós temos que ter essa consciência, né? O psicológico não vai estar 100%, mas o que a gente puder fazer por nós, diante do atendimento, para poder fazer por essa criança, pelos pacientes, até com adultos muitas vezes, né? Também tem adultos que vão chegar com medo, tem adultos que querem ser atendidos por odontopediatras também. Então, até com eles nós vamos ter que ter, né, essa leveza, esse controle, esse autocontrole, de certa forma emocional, né, junto com o nosso profissionalismo. Algo mais? Alguma história, alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, gente, muito obrigada pela presença de todos, mais uma vez. Na sexta-feira eu aguardo vocês, tá? Nesse mesmo horário. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar por direct. E é isso, boa noite. Muito, 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 muito obrigada.